O clube do Remo pode perder o seu técnico, Daniel Paulista? E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual seria o nome ideal para caso isso acontecesse e viesse a repor o nome do Daniel Paulista? Deixa aí nos comentários, eu quero saber, mas o que aconteceu basicamente é o seguinte, tá? Saiu a notícia de que o Sport, né, o clube de Pernambuco, após ter mandado o seu técnico atual, o seu ex-técnico, né, Antônio Oliveira, embora, acontece que eles estão na procura de um novo técnico aqui. O antigo técnico do Sport ele ficou cerca de 4 jogos só no comando. E agora eles procuram, né, um novo técnico aí para assumir a liderança do time que está na Série A. Poderia ser o Daniel Paulista, pelo que sai na imprensa, porque o Sport teria interesse no atual técnico do clube do Remo. Inclusive, né, como diz as próprias notícias que saíram na mídia, seria o seguinte, né, uma repatriação do técnico, porque o técnico ele já passou pelo Sport, né, na verdade ele começa no Sport, ele era auxiliar técnico, né, em 2015 ele assume ali o clube, né, faz um jogo, na verdade, com o clube, melhor dizendo, com o Sport. Em 2016 faz 8 jogos comandando o Sport, né, 2017 ele também comanda o Sport, depois fica um pouco como auxiliar técnico, né? Ou seja, é um técnico que já tem essa passagem que ele, né, ele na verdade se formou no Sport Recife, tá? E em 2020, inclusive, ele assumiu o Sport novamente, foram 17 jogos e 6 vitórias. Acontece que agora, quando o Sport manda o seu atual técnico, seu ex-técnico embora, né? A primeira a primeira notícia que sai é o seguinte: que o Sport estaria olhando para alguém aí que já teve passagem, no caso, alguém da casa, que seria o caso do Daniel Paulista, e principalmente no bom momento que o Daniel Paulista vem vivendo com o clube do Remo. Isso indica que o Daniel Paulista vai sair do clube do Remo? Não, não indica. Isso indica que ele vai ficar no clube do Remo? Absolutamente não também. Mas se nós olharmos aqui o que aconteceu agora recentemente foi que o Papelin saiu retornando para um clube que ele já teve passagem, que foi o caso do Fortaleza, que pagou a multa do Papelin, foi para lá, time da Série A. Né, o Sport, outro time da Série A, agora tem interesse no técnico do clube do Remo, tá? Mas assim, vai pesar, muitas coisas pesarão, por exemplo, multa contratual que quem sabe aí o Daniel Paulista venha a ter, qual seria o valor, se for um valor irrisório ou baixo, como era o caso do Papelinho. Isso não sou eu que estou falando que era baixo não, tá? A maior parte da torcida achou que era um valor baixo, realmente, a multa do Papelinho, tá? De saída, no caso, de quebra de contrato, né? Mas se for um valor muito baixo, também pode ser que ele venha a sair, mas depende muito também do que o Daniel Paulista quer, tá? Ah, o próprio Papelinho, quando saiu, ele disse que não acreditava no projeto, né? Que o clube do Remo ia pra Série A e tá, ia brigar para subir. E o Daniel Paulista, observando, né, esse clube do Remo atual, que é um clube do Remo que se propõe a lutar para subir. Aliás, a própria diretoria, né, estava dizendo isso desde a temporada passada, e com a atuação que o clube do Remo vem tendo nessa temporada, pode-se dizer sim que seria um clube que estaria lutando para subir, né? Talvez faça até mais sentido continuar no clube do Remo, né, dependendo da análise, do que para o esporte. Só para trazer um dado para vocês é o seguinte, tá? Até esse momento foram 11 jogos, eu estava teclando aqui para pegar isso mais exatamente. Até o momento foram 11 jogos no Brasileirão Série A, tá? E o Sporting ele ocupa a lanterna, tá? E não é que ele ocupa uma lanterna, que sim, que se ele ganhar 2 jogos, ele sai da lanterna. É muito mais grave que isso. O Sport, em 11 jogos, fez apenas 3 pontos. Tá? Ou seja, o Sport para sair atualmente da lanterna, sendo bem otimista, bem otimista, bem otimista mesmo, ele precisaria ali ganhar 3 jogos, tá, em sequência e torcer para que todas as outras equipes ali também na parte de baixo da tabela não pontuassem. Porque logo acima vem o Juventude na 19ª colocação com 8 pontos, o Santos na 18ª colocação também com 8 pontos, o Fortaleza na 17ª colocação com 10 pontos, e aí depois vem o Vitória, 10 pontos, Vasco, 10 pontos, Internacional, 11 pontos e São Paulo, 12 pontos ali, desde do 20º colocado, que é atualmente o Sport, até o 13º. Então talvez não fizesse tanto sentido para ele, tá? É um clube que, nessas condições, parece um clube fadado a cair, apesar de ser início do campeonato, mas na verdade já foi um terço do campeonato, tá? Um terço do campeonato, basicamente. Quase um terço do campeonato, digamos assim, né? Um quarto. Digamos que um quarto do campeonato, tá?
arredondando para baixo. Então, realmente não é um clube que tem boas perspectivas. Então, diferente do Fortaleza, né? Quando o Papelinho vai pro Fortaleza, o Fortaleza ele sempre consegue se reerguer. Já teve um momento que o Fortaleza na Série A ele ficou muito tempo na zona de rebaixamento e conseguiu no segundo turno dar a volta por cima. Teria que ter, sabe, há de ser uma mobilização muito grande por parte do esporte para conseguir realmente voltar ao páreo aí, tentar lutar para não cair. Se ele ganhasse hoje a próxima partida, ficaria com 6 pontos e ainda não sairia. Ganhasse a segunda partida, 9 pontos e ainda não sairia. Talvez com mais 3 pontos, talvez com 3 partidas vencidas e torcer para que todo mundo não pontue, aí daria. E veja, é uma situação bem otimista, sabe? Então faz sentido realmente assumir esse projeto? Não sei se pro Daniel Paulista faria. O que vocês acham? Faz sentido pro Daniel Paulista sair do clube do Remo ou não faz sentido? Outra pessoa que pode estar saindo do clube do Remo é o Ítalo. Muito provavelmente vai sair do clube do Remo. Aliás, nós já deveríamos ter notícias de que o Ítalo estaria se encaminhando ali a sair do clube do Remo, mas aparece que a notícia que saiu, né? Aparece o seguinte, na verdade, que o Guarani quer a contratação do Ítalo, mas esbarrou na questão salarial. O Ítalo ele tem um salário alto no clube do Remo, segundo o Guarani, tá? Na perspectiva do Guarani. E aí, apesar de querer a contratação, essa negociação ela ficou cada vez mais difícil. É o que sai na informação do jornalista Lucas Rosafá. Acho que é assim, né? Rosafá. Enfim. Mas o que acontece é que o Ítalo ele já teve a questão de anteriormente, né, quando ele foi contratado para o clube do Remo, ele já veio com um salário acima do que ele ganhava no Sampaio Corrêa. Lembrando, segundo todas as notícias, diziam que ele ganhava cerca de 100 mil reais, e até o presidente do Sampaio foi dizer que não dava para competir com esse salário e tudo mais. O Sampaio, que caiu para a Série C, posteriormente foi para a Série D, está na Série D. Então, realmente é um cenário bem complicado, porque o clube do Remo, para atrair bons jogadores, e o Ítalo foi um jogador bom na temporada passada, não sei se tu concordas, mas na minha opinião foi um jogador bom na temporada passada. Essa temporada esquece, tá? Essa temporada esquece pro Ítalo. Mas para cobrir realmente esse salário é meio difícil para um clube da Série C como tá o Guarani agora que caiu, tá? Meio difícil. O Remo já contratou jogadores na Série C do ano passado com valores acima do que muitos times da Série B pagavam para esses atletas. Então, pode ter essa questão. Mas, vamos esperar aí que nós tenhamos uma notícia definitiva da saída, ou não, do Ítalo, mas muito provavelmente deve estar saindo sim. Beleza? E além disso que eu queria comentar contigo no final, a questão que o Bruno Amâncio trouxe uma notícia, o jornalista, né? De que o Borazzi teria pedido para sair do Paysandu. Mas por que tu tá falando do Borazzi? Por que tu tá falando do Borazzi? Né? Alguém pode me perguntar algo como isso. Vamos lembrar que recentemente a gente teve as notícias, as especulações de que o clube do Remo poderia estar de olho no Borazzi, assim como no Paulinho Boia, né, que estaria ali a negociação, estaria perto, já estaria em Belém, nada disso ainda confirmado, mas que o próprio Papelinho falou que estava numa negociação ok, né, com o Paulinho Boia. Mas o Borazzi é outro jogador que, quando saíram essas especulações, a torcida falou: bom, talvez seria interessante que ele viesse para o clube do Remo. Não sei se tu concordas com isso, mas sai a notícia, ou melhor, é divulgada a notícia, que até então a gente não sabe se é verídica. A gente tem a confirmação de um jornalista, não tive a confirmação de outros ainda, ou pelo menos não captei elas, mas de que ele teria pedido para sair, tá? Se pediu para sair de fato do Paysandu e sai ali do Paysandu, seria um jogador interessante para o clube do Remo? Quero saber a tua opinião. Seria um atacante interessante, né, para o clube do Remo? Bom, a gente sabe que recentemente teve a contratação do atacante do clube do Remo, né, o Matheus Davó, e aí a gente espera que venham mais contratações por aí. Beleza? Assim como a gente teve a notícia agora que saiu do Paulinho Boia e tudo mais, enfim. Mas vamos aguardar a confirmação. Mas é mais um jogador que pode aí estar chegando no clube do Remo, se depender da torcida, né? Mas vamos esperar, na verdade, o que a diretoria vai definir. Lembrando, chega o Marcos Braz, o planejamento agora ele pode tender a mudar um pouco, tá? O que antes era analisado, jogadores que estavam no radar, agora pode modificar um pouco e novos jogadores virem ao radar, tá? Antigos aí serem descartados.
mudança, né? O papelinho pro Marcos Braz, completamente normal. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que tu tenhas gostado. Deixa o teu like, te inscreve, é sempre muito importante a tua participação aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.